senadores, oportuno homenagear aqui, enaltecer e proclamar a importância do tema escolhido pela CNBB neste ano, Fraternidade e Saúde Pública, e o lema que a saúde se difunda sobre a terra, tirado do livro do Eclesiástico. E essa sessão coincide com uma matéria bombástica que provocou grande indignação entre as pessoas lúcidas desse país, veiculada ontem pela Rede Globo de televisão no programa Fantástico. Aquilo que se viu certamente não é novidade, mas as provas com imagens e palavras consagra a imoralidade pública existente nesse país, sobretudo num setor que é de fundamental importância, porque a saúde do povo deveria ser a suprema lei. A banalização da corrupção, fruto da impunidade que graça no país. A complacência das autoridades, a conivência, a cumplicidade, a leniência, transformando o Brasil numa fábrica de grandes escândalos. É preciso ressuscitar a capacidade de indignação do povo brasileiro. Talvez esse pudesse ser também um tema de campanha da fraternidade liderado pela CNBB. Ressuscitar a capacidade de indignação do povo brasileiro. Há pouco tempo, o Banco Mundial realizou um estudo no Brasil e constatou que o grande problema da saúde pública brasileira não é falta de recursos, e sim falta de competência, de planejamento, de organização e de honestidade. E mostrou desvios de recursos públicos que nos assustam. Recentemente, no ano passado, o Tribunal de Contas da União apresentou números estarrecedores. Em 2 anos, auditando apenas 2,5% dos repasses da União a estados e municípios, constatou o desvio de mais de 600 milhões de reais. Fato que nos motivou a colher assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional. Eu ouvi o senador Pedro Simon afirmando acreditar na presidente da República. Eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo a ela. Autorize a base aliada do governo a assinar uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional para que possamos contribuir apresentando um diagnóstico completo sobre a realidade da saúde pública, que é um caos no nosso país. Um diagnóstico que aponte os desvios e que responsabilize aqueles que eventualmente praticaram ilícitos, desviando recursos públicos, e possa apresentar alternativas de proposta de solução, quem sabe conferindo ao país um modelo de saúde compatível com as necessidades e as aspirações do povo brasileiro. Ora, o que se viu ontem foi o deboche escancarado dos corruptos, rindo daqueles que pagam impostos e, sobretudo, daqueles que estão amontoados em hospitais públicos, nos corredores de hospitais desse país, como se não fossem seres humanos, aguardando pela assistência que não chega, porque antes dele chega a morte. É preciso dizer, sim, com a contundência que se faz necessário. Trata-se de crime hediondo, roubo acompanhado de assassinato, porque o dinheiro que roubam é causa para a morte de milhares de brasileiros desassistidos nesse país.
Enfim, o Congresso Nacional vai ficar em silêncio? Aliás, não me refiro a discurso, me refiro à ação. O Congresso Nacional vai ficar passivo diante dos fatos já conhecidos antes, mas mostrados ontem com contundência. Nós não podemos nos omitir. Senador Ferraço, Vossa Excelência assinou o requerimento que propusemos no ano passado para a CPI da Saúde. E certamente, o momento que estamos vivendo agora nos permitirá completar essas assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que não terá o objetivo de caça às bruxas, mas terá o objetivo de apresentar um diagnóstico real da situação brasileira. E não é um ato partidário, não é um ato de oposição, é um ato suprapartidário, porque a saúde pública é de responsabilidade de todos os governos e de muitos partidos, governo da União, governo dos estados, governo dos municípios, que são administrados por praticamente todos os partidos existentes no país. Então não é uma ação dirigida com objetivo eleitoreiro. O objetivo é atender os apelos da CNBB, refletir sobre a realidade da saúde no Brasil, em vista de uma vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas, na atenção aos enfermos, mobilizando por melhoria no sistema público de saúde. O texto base da CNBB é um estudo denso e que merece análise exaustiva. A Igreja quer sensibilizar as pessoas sobre a dura realidade de irmãos e irmãs que não têm acesso à assistência de saúde pública condizente com suas necessidades e dignidade. O texto base, com lucidez, aborda que saúde integral é o que mais se deseja. Há muito tempo ela vem sendo considerada a principal preocupação e pauta reivindicatória da população brasileira no campo das políticas públicas. A vida saudável requer harmonia entre corpo e espírito, entre pessoa e ambiente, entre personalidade e responsabilidade. Nesse sentido, o guia pastoral, entendendo que a saúde é uma condição essencial para o desenvolvimento pessoal e comunitário, apresenta algumas exigências para a sua melhoria. Articular o tema saúde com a alimentação, a educação, o trabalho, a remuneração, a promoção da mulher, da criança, da ecologia, do meio ambiente, entre outras. Trata-se de uma concepção dinâmica e socioeconômica da saúde, que, ao tomar o tema da saúde, não restringe a reflexão a causas físicas, mentais e espirituais, mas avança para as sociais. E com essa abordagem, a Igreja objetiva apresentar elementos para dialogar com a sociedade, a fim de melhorar a situação de saúde da população. O texto base focaliza que garantir para a população os direitos e os recursos previstos na Constituição Federal sobre a Seguridade Social é um dos principais desafios sociais da atualidade. Na contramão do que prevê a Constituição, são as famílias que mais gastam com saúde. Dados do IBGE mostram que o gasto com a saúde representou 8,4% do produto interno bruto do país em 2007. Do total, 58,4%, 129 bilhões de reais, foram gastos pelas famílias, enquanto 93 bilhões ficaram a cargo do setor público. As instituições sem fins lucrativos gastaram 2,3 bilhões de reais. Nos países desenvolvidos, ao contrário, 70% dos gastos com saúde são cobertos pelo governo e somente 30% pelas famílias, segundo o IBGE. Para especialistas na área de saúde, o gasto total com a saúde em 2009 foi de 270 bilhões, 8,5% do PIB, sendo 127 bilhões
47% dos recursos, ou 4% do PIB, de recursos públicos, e 143 bilhões, 53% dos recursos, ou 4,5% do PIB, de recursos privados. Portanto, as pessoas estão pagando mais do que o poder público, que deveria encarar a saúde como a suprema lei. Apesar do avanço que significou a criação do SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde pública semelhante à dos países que contam com um sistema público e universal, como o Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrália. Para testar esta afirmação, basta lembrar que em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, o gasto público nos países mencionados foi, em média, 6,7%. Portanto, estamos muito distantes. Sem dúvida, saúde pública deveria ser o debate da década. Saúde pública deveria ser o debate de todos os dias nesse país. E é só verificar a pesquisa de opinião pública, publicada recentemente pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra que 67% dos brasileiros considera o seu maior problema o serviço de saúde pública que não condiz com as suas necessidades. O texto base da CNBB elencou com propriedade alguns aspectos referentes ao financiamento e acesso à saúde que merecem ser reproduzidos. Financiamento. A tabela de valores do SUS está defasada, não condiz com a realidade nacional. Carência de uma política direcionada e de incentivos a possíveis parcerias com a rede de entidades filantrópicas na saúde e com as santas casas de misericórdia. Na próxima sexta-feira, as Santas Casas de Misericórdia do Paraná se reúnem em Curitiba, em mais um momento de debate sobre saúde no país. Subfinanciamento, pois ocorre redução contínua do montante de recursos financeiros aplicados na saúde, com o descumprimento da emenda constitucional 29. Desvio e malversação de recursos na área de saúde, é o que nos referimos no início desse pronunciamento. No tocante ao acesso, falta de reconhecimento, de valorização, atenção básica à saúde, desarticulação de seus programas entre si e com a sociedade, superlotação das unidades de urgência e emergência, acesso precário, com longas filas para marcação de consultas, procedimentos como cirurgias e exames, falta de leitos hospitalares e desigualdade na distribuição pelas regiões do país, bem como insuficiência de leitos de UTI. Insuficiente assistência farmacêutica à população, falta de humanização e de acolhimento adequados nas unidades de saúde, descaso com a saúde mental, mesmo diante do aumento indiscriminado de dependentes químicos no país, principalmente na camada mais jovem da população. Tendência à judicialização na saúde, provocando demandas excessivas, corriqueiras, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Portanto, a CNBB apresenta um diagnóstico da realidade visível no país. O orçamento da União para a saúde em 2011 foi de 68 bilhões. Do total, somente 12 bilhões investidos na saúde básica, seriam investidos na saúde básica. O Brasil conta com mais de 192 milhões de habitantes e 5.565 municípios. Entretanto, vários municípios, principalmente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não dispõem de profissionais de saúde para os cuidados básicos, sendo que em centenas deles não há profissional médico para atendimento diário à população. Existem no Brasil 52 mil unidades assistenciais públicas, sendo 95% administrada pelos municípios, segundo dados do IBGE. Pesquisa referente revela que dos quase 432 mil leitos do hospital no país, 152, ou seja, 35,4%,
4% pertenciam a hospitais públicos e 279.064,6% a hospitais particulares e filantrópicos. O governo não pode responder às denúncias com tanta simplicidade. O que ouvimos como resposta do governo às denúncias de ontem, em nota oficial, é que o governo pretende criar uma empresa para administrar os hospitais públicos, especialmente os hospitais universitários no país. Nós podemos, desde já, afirmar que trata-se de mais um cabide de empregos. Responder a denúncias graves de corrupção com uma proposta tão singela como esta é muito pouco para um governo que foi eleito por milhões de brasileiros que carregaram para as urnas os seus sonhos e as suas esperanças. Os nossos aplausos à CNBB por esta memorável e histórica campanha. Muito obrigado, senhor presidente.